Salve galera, daqui Flávio Ricardo trazendo para vocês mais dicas de InDesign e hoje nós vamos falar sobre acabamentos de impressão. Esse é um tema que gera um pouquinho de polêmica aí, devido às formas que nós temos de produzir os nossos arquivos e fazer o fechamento dos mesmos para enviar para a gráfica, para ter uma reprodução aí a contento do que a gente precisa. E são duas as situações que eu vou demonstrar para vocês hoje. Uma é a impressão de cores metálicas e outra é a utilização de verniz reserva ou verniz localizado. Então, elas podem ser aplicadas de forma separada. Você pode ter um acabamento apenas com uma cor metálica, você pode ter um acabamento apenas com verniz reserva, ou você pode ter a combinação desses dois acabamentos numa impressão comercial. Para começar, eu vou falar a respeito dos acabamentos com cores metálicas, né? Essas cores metálicas, elas vão ser diferentes da gente fazer aquela simulação utilizando um gradiente, onde a gente varia os tons de cinza, branco e preto ali para dar a impressão de prateado, e onde a gente varia os tons de amarelo, laranja e branco também para dar a impressão de dourado. Essas variações tonais aí que a gente trabalha dentro dos gradientes para dar a impressão daquele reflexo em uma superfície metálica, ela não vai dar o brilho metálico numa impressão comercial padrão, né, utilizando o modo de cor CMYK ou CMYK, como é popularmente conhecido. Essas quatro cores, elas não vão resultar numa cor metálica. A gente vai ter um gradiente que vai estar simulando uma cor metálica, o que não é a melhor prática. Aí quando nós falamos de cores metálicas, a gente está falando de tintas específicas. Aqui eu trouxe duas amostras para vocês. Uma é o Pantone 877C e a outra é o Pantone 871C, respectivamente. Um prateado e um dourado aí. Essas amostras que eu trouxe aqui, elas são reproduções de fotografias das paletas de cores, né, da paleta física. Então, é necessário lembrar que quando você for tratar de impressão com cor metálica, com uma quinta, uma sexta tinta no seu processo de impressão, você tem que antes selecionar numa paleta física a sua cor metálica para que não haja nenhuma divergência aí do que você vai projetar para o teu arquivo daquilo que vai ser efetivamente impresso. Essas paletas geralmente você vai encontrar nas gráficas que vão fazer esses trabalhos, eles vão ter lá um catálogo dessas cores, umas amostras físicas dessas cores. Para ficar fácil aqui para vocês, são esses tipos de paletas aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês uma da Pantone, que é uma das marcas mais conhecidas de tinta para impressão, né, de tintas específicas para impressão, ou que a gente também conhece como cores spot. Mas existem outras marcas de tinta, assim como as Dick, Focaltone, Toyo, etc. E aí você vai ter que selecionar numa paleta física a cor que você vai utilizar. Por que eu falo que você tem que selecionar numa paleta física? Porque quando nós trazemos essas cores para dentro de um projeto, no software, aqui no caso no InDesign, ele dá uma diferença do que vai ser impresso também. A paleta de cores que a gente vai utilizar aqui, mesmo sendo uma cor spot, que não necessariamente você precisa carregar aquela cor específica, mas se você carregar a cor específica da paleta, ela vai dar uma diferença aqui dentro do software do que vai ser impresso, mesmo porque isso aqui está simulando uma exibição daquela cor metálica em RGB. Então, para a gente entender como que a gente vai fazer esse processo aqui, a gente precisa ter essa referência de cor inicialmente. Pega a referência do teu metálico lá, do teu dourado, do teu prateado, do teu cobre. Existem N tonalidades metálicas aí que podem ser utilizadas em impresso. Verifica com a gráfica que vai imprimir o material para você. Provavelmente ele já tem o fornecedor das tintas metálicas, ele vai ter as amostras das tintas metálicas para você.
e aí você consegue fazer isso de uma maneira mais acertada. Lembrando que essas numerações que a gente tem aqui, por exemplo, na Pantone, elas são a referência da cor, e isso vai guiar você no processo de produção e no processo de impressão do teu documento. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de uma capa de revista onde eu quero aplicar uma cor metálica no nome, nesse sommelier, né, no nome da revista, e também vou fazer uma aplicação de verniz reserva para vocês entenderem como esse processo deve funcionar. Então, para a gente começar aqui, é interessante entender inicialmente que o nosso documento ele já está aqui pré-produzido, utilizando as cores CMYK, né, as cores CMYK, a paleta de 4 cores de impressão comercial padrão. Eu vou visualizar aqui a minha separação de impressão. Vou trazer aqui para o centro. E aqui eu consigo visualizar como serão cada uma das chapas das 4 cores na nossa impressão e o que vai ser exibido em cada uma delas. Notem que eu tenho aqui ciano, magenta, amarelo e preto, né? Eu tenho o CMYK aqui nas separações. Vou desativar as separações. Se você não sabe onde você abre essa paleta de Separations Preview no InDesign, vamos lá. Window, Output e Separations Preview, ou o atalho Shift F6, e você exibe a paleta de Separations Preview aqui. Por padrão ela traz o View como off, mas você consegue trocar aqui para Separation e para Ink Limit. Geralmente a gente coloca aqui no Separations para verificar aí cada uma das chapas se está saindo corretamente, para ver se não vai ter nenhum problema de cor. Vou deixar ela desligada por enquanto. E se você não sabe como dar essa visualização aqui de preview, né, como que vai ficar teu material impresso pronto aí, né, sem aqueles auxílios visuais do InDesign, basta apertar a tecla W no seu teclado e ele vai alternar entre o preview e a tua visualização normal. Se você vier aqui no menu View, Screen Mode, Normal e Preview, o atalho é o W. Lembrando que quando você está no modo Preview, ele some com todo o resto do que está em cima da sua prancheta, apresentando apenas o que está no seu documento, dentro da área de corte dele. Então agora vamos lá para as nossas amostras de cor, né? Nossas swatches aqui dentro do InDesign. E na nossa paleta de swatches nós temos aqui já as cores padrão, né? Que ele traz ciano, magenta, amarelo, preto, a cor papel, a cor registro, e traz ainda um vermelho, um verde e um azul aqui. Lembrando que ele já traz essas cores aqui como cores de processo, né? São combinações aqui de ciano, magenta, amarelo e preto para formar as outras cores. E agora nós precisamos de uma quinta cor, né? O que é essa quinta cor? Ela vai ser a nossa cor spot. Ela vai ser uma cor específica que ela vai tratar de uma tinta específica. É por isso que nós temos aquelas referências da tinta que vai ser utilizada no nosso projeto. Então, para criar uma nova tinta aqui dentro das swatches, você vem aqui embaixo, New Swatch. Ele basicamente vai copiar a cor que tiver selecionada e vai criar um nome de copy nela aqui. E com 2 cliques sobre ela, ele vai trazer as opções das amostras de cor. E aqui a gente vai alterar para Spot, né, porque ela não vai ser uma cor de processo, ela vai ser uma cor Spot. E aqui no Color Mode, nós vamos alterar de CMYK, né, que ele traz aqui HSB, LAB, CMYK, RGB, e abaixo disso ele traz paletas de cores específicas, como AMPA, DIC, Fucool Tone, HKS, Pantone, Toyo, Trumat.
e uma série de outras paletas que podem ser utilizadas aqui. Como aqui eu peguei uma referência da cor Pantone metálica, então eu vou selecionar a paleta Pantone metálica. E já no meu primeiro item da paleta aqui, eu tenho a 871C, que é aquele dourado. Se eu descer um pouquinho aqui, eu tenho a 877C, que é o meu prateado. Mas eu vou selecionar aqui a primeira, Pantone 871C. Clique em OK. E a minha cor metálica veio para dentro da minha paleta de swatches aqui, das minhas amostras de cor. E aqui ele traz os ícones mostrando a referência LAB dessa cor e mostrando que ela é uma cor spot e não uma cor de processo. Ou seja, ele está indicando para mim já dentro do documento que eu tenho uma quinta cor, que eu tenho uma quinta chapa para fazer a impressão, eu tenho uma quinta passada no meu papel aí para fazer a aplicação dessa cor. Então agora eu vou selecionar o meu texto, aplicar esse tom do Pantone. E lembra que eu comentei com vocês que eu preciso da amostra física para fazer a seleção dessa cor? Porque se eu coloco essa cor dentro do meu documento, ela vai ser muito diferente do que eu tenho numa amostra física, que tem o seu brilho e tem as suas nuances dependendo da angulação da luz que incide sobre ela. E dentro do meu documento eu tenho uma cor que ela é sólida, ela é uma cor que a gente chama de uma cor chapada, né? Uma cor sólida, que dá uma boa diferença. Então não adianta você achar que essa cor que está dentro da paleta do teu documento é a que vai ser impressa, porque você vai ter uma grande diferença aí. Então é por isso que a gente escolhe numa paleta física a cor de referência, informa a cor de referência para a gráfica, e aí a gente usa uma cor spot aqui dentro do documento para representar onde é essa aplicação. Porque mais importante do que eu utilizar a cor certa aqui dentro é conseguir criar a quinta chapa de cor e passar a referência correta para a gráfica que vai fazer a impressão disso. Agora nós temos uma questão aqui que é a seguinte. Vou dar um zoom para a página, vou lá na minha visualização de separação, vou ativar ela. E aqui vocês podem ver que surgiu a quinta cor na minha paleta de separações aqui, no Separations Preview. Eu tenho as minhas cores de processo, meu CMYK, e tenho a quinta cor aplicada aqui no nome da minha revista. Então aqui ele já me informou que ele tem a quinta chapa. E se vocês observarem, se eu desativar a visualização da quinta chapa, ele vai me mostrar o nome da revista aqui em branco. Ou seja, em nenhuma das chapas, em nenhuma das cores de processo aqui, eu vou ter uma cobertura no nome da minha revista. Então aqui eu tenho um pequeno problema que pode acontecer na impressão, que é o que? Eu vou duplicar isso aqui, vou pegar a cor que está aqui embaixo, ou melhor, a camada de baixo aqui. E basicamente o que o Separation Preview me diz? Que se eu tiver a impressão dessa cor aqui saindo um pouquinho da posição dela, fugindo um pouquinho do registro, ele pode dar um filete branco na minha imagem entre o nome que está sendo impresso com a cor metálica e a imagem de fundo que na parte da cor metálica não tem nenhum tipo de preenchimento. Como que eu vou resolver essa questão para que ele case exatamente onde ele precisa aparecer? Eu preciso fazer
um overprint. O que é esse overprint? Eu tenho que garantir que eu vou ter todas as cores sendo impressa no fundo dessa imagem ou atrás do nome da minha revista, e essa cobertura com a tinta prata vai aplicar em cima da tinta que já foi impressa. Então, para fazer isso, eu crio uma nova página no meu documento, volto na minha página principal, Ctrl X, vou na minha nova página, Shift Ctrl Alt V, né? Paste in place, né? Colar no lugar. E eu aplico essa cor apenas na segunda página. Por quê? Porque agora eu tenho uma impressão completa nas 4 cores aqui. Tenho toda a cobertura dessa área onde eu venho com o nome da revista. E na segunda página eu tenho aqui apenas o nome da revista. Então, se eu desativar toda a visualização aqui, eu tenho apenas o Pantone com o nome da revista. E essa é uma forma da gente fazer o overprint, né? Ou a impressão sobreposta. Ou seja, depois que todas as outras cores forem impressas, eu vou ter a impressão da minha cor metálica sobre as outras cores. Não vai dar mistura, porque essas cores elas têm um tempo de impressão aí, que vai fazer com que elas sequem para receber as outras cores posteriormente. E aí eu tenho toda a cobertura na parte de baixo e eu não corro o risco de ter nenhum filete em volta do meu texto, porque eu não tinha uma cobertura das outras cores antes de aplicar minha cor metálica. Basicamente, é isso que a gente vai fazer para aplicar uma cor metálica. Mas se você não tem a referência da cor que você vai utilizar para a impressão do teu dourado, não tem problema. Você volta aqui na paleta, pega a tua cor Spot, a tua quinta cor, volta para o modo CMYK, mantém ela como Spot, diz que ela é o seu dourado, e pega apenas uma das cores do processo. Eu vou escolher aqui o amarelo, então eu vou remover aqui toda a informação de ciano e magenta, e de preto, vou deixar 100% de amarelo, dá um OK. E agora ele aparece aqui com o nome de dourado e já mudou aqui a minha cor para um amarelo. Só que aqui, diferente do processo, né, das cores de processo, onde eu tenho a minha cor amarela aqui, tá vendo que ele não vai aparecer? Porque o dourado ele está configurado aqui na minha paleta como uma cor spot. Então, o meu arquivo está entendendo que isso é uma cor especial, que não necessariamente é amarela, e ela pode ter a referência que você passar para a gráfica. Então, aqui você pode falar para a gráfica, informando lá quando você passar o seu arquivo, que a tinta da chapa dourada é a Pantone 871C para fazer a impressão. Então, nesse arquivo aqui, nós já temos a impressão da nossa capa no padrão CMYK, no CMYK, a impressão do nome da revista, que vai trazer aqui a referência para tinta dourada, para fazer essa impressão. E agora nós precisamos fazer o verniz reserva, ou o verniz localizado. Para quem ainda não está familiarizado com o termo, o verniz reserva ou verniz localizado é aquele acabamento que dá um brilho só numa determinada parte da sua impressão. Pode ser no nome da revista, pode ser numa parte da fotografia, pode ser no texto que eu tenho de chamada, né, na minha manchetinha ali de capa e tal. Pode ser em todos os textos, pode ser numa foto, e aí você tem
uma área limitando esse brilho e vai deixar o restante com o visual do papel, que vai ser um pouco mais fosco, e a parte do verniz que vai ter um brilho. Então esse é o verniz reserva. E o processo para a gente enviar a chapa do verniz reserva, porque o verniz reserva é uma outra chapa também, além das chapas de impressão que você vai ter, é muito parecido com o processo de se utilizar uma cor spot, uma cor especial aí, como um dourado, um prateado. Então aqui, agora nós vamos criar uma nova página no nosso documento. Eu vou copiar os textos que eu tenho na capa. E agora eu não vou remover da capa, eu vou mantê-los ali, porque eu preciso desses textos em branco impressos na capa, né? Ou seja, essa área branca onde eu não tenho a cobertura da tinta da foto no fundo. Vou trazer para minha terceira página aqui, vou dar um Paste in Place aqui. Vou copiar também na minha segunda página o título da revista aqui, vou colar aqui. Só que agora eu vou criar uma nova cor, que vai ser uma cor spot, que eu vou chamar de verniz. Ops, verniz. E eu vou deixar ela 100% magenta agora, lembrando que ela não é processo, ela é spot. Ok. Selecionei o texto, apliquei a cor verniz, selecionei outro texto, apliquei a cor verniz, e assim eu fiz com todos os outros textos. Então agora nós temos 3 páginas no nosso documento para compor a capa da nossa revista. A primeira traz a impressão no processo CMYK, né, nas cores CMYK. A segunda traz a impressão da cor dourada que eu quero para o nome da minha revista. E a terceira traz onde eu quero aplicar o verniz reserva. Então agora, se eu visualizar as separações, eu já tenho aqui 6 cores agora. Essas 6 cores, elas são as 6 chapas que vão ser criadas para a impressão do meu arquivo, onde 5 delas serão de impressão, onde eu tenho a impressão da imagem de capa no processo CMYK, eu tenho a impressão do nome com uma cor especial, que é o dourado, e eu tenho uma sexta chapa, que ela vai ser a referência para a aplicação do verniz, que a gráfica vai fazer. Então, na hora de enviar esse arquivo para a gráfica, você pode fechar um PDF normalmente, enviar com as 3 páginas e informar para a gráfica. Primeira página, impressão. Segunda página, cor especial Pantone 871C, ou a referência do dourado, ou a referência do prateado, da cor metálica ou da cor especial que você quiser utilizar. E na terceira página, verniz reserva. E eles já vão saber separar tudo isso para fazer aí a produção das suas chapas e a impressão do seu arquivo corretamente. É um processo que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, porque eu vou trabalhar com uma cor dentro do meu documento que não é a cor que vai ser impressa nisso, porque eu estou falando de alguns processos diferentes aqui para criar um documento com um acabamento um pouco mais requintado, né? É aquela questão de você enobrecer o teu produto final na impressão, utilizando processos específicos de impressão, que são aí as cores metálicas e o verniz reserva. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo.
Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, como utilizar um recurso ou uma ferramenta do software, se vocês tiverem sugestões aí de novos vídeos ou dúvidas sobre processos que a gente consegue fazer para enobrecer aí os nossos impressos, deixa um comentário aqui. Não esquece de deixar o joinha no vídeo e se inscreve no canal para dar uma força aí. Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.